Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Criador e nosso Salvador, nós somos muito gratos ao Senhor porque acordamos vivos mais um dia. Obrigado por esse dia ser o sábado do Senhor, um dia especial, onde temos comunhão especial com o Senhor, com os nossos irmãos, família, com a Tua Palavra. E ajude-nos, Senhor Deus, que a Tua graça que entra em nós transforme a nossa vida e, guiados pelo Teu Santo Espírito, possamos praticar, viver aquilo que Jesus vivia. Que as pessoas ao nosso redor possam ver o brilho e o amor de Cristo Jesus e das suas verdades da Bíblia através da nossa vida. Amém. Conduza essa programação com o Teu Santo Espírito, ajude-nos a tomarmos decisões firmes ao Teu lado e ao lado da Tua Palavra cada dia mais, pois sabemos que o Senhor logo, logo, muito em breve voltará para buscar-nos. Amém. Use-nos como instrumentos em Tuas mãos, conduza essa programação com o Teu Santo Espírito. E é no nome santo de Jesus, que logo voltará, te pedimos e agradecemos tudo isso, entregamos tudo isso, a nossa vida, em Tuas mãos, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu Deus. Pessoal, olha só o título dessa semana, que legal, é Ministrando como Jesus. Tem sempre um versinho que a gente usa durante a semana, antigamente era chamado de verso áureo, né? Agora é chamado de verso para memorizar. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Que semana maravilhosa, né, Denis? A gente pôde aqui ver através desse guia de estudo que a gente tem, como que Jesus tratava as pessoas, como Jesus ministrava as pessoas, levava o evangelho, cura, e no sábado a gente sempre tem um resumo mais ou menos do que a gente fala, né? E o que a gente pode falar desse ministrando como Jesus, né? Como que a gente pode conseguir ministrar como Jesus, né? Jesus, ao contrário dos líderes do povo do tempo dele, né? Ele se misturava com as pessoas, ele procurava estar no meio das pessoas para poder alcançar o coração. E é interessante que a gente observa que, até ontem, a gente recapitulando a lição, a gente estava conversando, né, que Jesus ele afofava o coração das pessoas primeiro, ou seja, ele, antes de poder atingir a necessidade, vamos dizer, espiritual da pessoa, ele estava atento, e era uma atenção legítima. Eu até diria que não era uma atenção simplesmente para pregar o Evangelho, ele realmente se importava com aquela pessoa. É mais ou menos assim como um pai atende o filho, né? O pai está ali atento, ele está vendo lá na frente, mas ele também está vendo o presente, ele tem que atender a necessidade presente, ele tem que preparar o coraçãozinho daquela criança, que ela vai crescer, vai se desenvolver, e para ela poder, então, receber aquela educação, né? E Jesus, ele olhava cada pessoa naquela necessidade e procurava atender a primeira necessidade daquela pessoa, para então o coração estar afofado e receptivo à mensagem mais profunda que ele queria trazer, né? Legal. Eu estava vendo uma frase aqui, né, que Ellen White deixou para nós, assim, e eu achei maravilhosa, né? Unicamente, Marquinhos, o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Então, às vezes a gente fica procurando um monte de metodologias novas, né? É importante, sim, mas se não usarmos o método de Cristo, dificilmente a gente vai chegar até o coração das pessoas, né? Realmente, Lincoln, igual o Denis estava mencionando, né? Jesus, ele tinha um interesse, né, amigos e irmãos também, genuíno pelas pessoas, verdadeiro, né? As pessoas olhavam para Jesus e não viam hipocrisia, ou seja, viam um amor real, um interesse verdadeiro pelas necessidades deles. E hoje a gente vê hoje, né, até nas escolas públicas, as criancinhas ao chegarem pela manhã, a escola sabe que elas têm necessidades de ter uma alimentação reforçada, para depois aprender, né, a tabuada, as lições que vão receber. Ou seja, elas têm necessidades básicas que precisam ser atendidas para depois ter condições de dar um passo a mais de aprendizado. E Jesus também sabia, né, que uma pessoa doente, ferida, com uma enfermidade, com fome, uma enfermidade na mão, cegos, né, problemas gerais, iam ter humanamente dificuldades em priorizar as coisas do reino de Deus. Então, ele atendia essas necessidades físicas, né, abrindo caminho para que fisicamente, humanamente, elas tivessem condições. E, claro, né, a gente vê na lição, as pessoas, ao serem elogiadas, ao serem reconhecidas, ao serem valorizadas de verdade, e as pessoas sabem, as pessoas percebem se estamos sendo hipócritas ou se estamos sendo verdadeiros, né? Até pela linguagem corporal, né? As nossas expressões faciais, as pessoas sabem disso.
né? Então elas viam de Jesus, né? Agora sem enfermidades, sem doenças, viam, né, um amor verdadeiro brotando do coração de Jesus, demonstrando que realmente amavam elas. Então elas se abriam a tudo que Jesus tinha para falar, e Jesus entrava então com as questões espirituais. Então nós também, né, como dito aí, né, por Ellen White, nós somente fazendo da mesma maneira, né, estando atentos às necessidades das pessoas, alimento, remédio, aconselhamento, seja o que for, né, fazendo isso e na sequência demonstrando, né, um amor genuíno, verdadeiro, sem interesses humanos, né, não dando algo, querendo em troca, né, mas verdadeiramente de coração, as pessoas vão se abrir a você, aquilo que você tem para falar. E, naturalmente, a gente vai dar um livro, a gente vai fazer uma oração, a gente vai convidar um dia para ir na igreja, né, e elas vão estar abertas também ao nosso convite, assim como estavam ao convite de Jesus. Eu vejo que realmente, né, quando você cria uma amizade com a pessoa antes, nem tanto assim chegando já apresentando o evangelho, mas criando uma amizade verdadeira, ajudando as pessoas, ministrando essas situações às vezes difíceis que elas estão passando, né, dentro. E depois, quando você fala de Jesus, a pessoa quer ouvir, porque eles querem conhecer o estilo de vida que você leva, por que você é diferente das pessoas, né? Aqui no nosso guia de estudo, a gente vê que ele trouxe aqui, leva a 2 exemplos, né, de como o cristão deveria ser. E nesse mundo, a gente vê aqui, Denis, sobre ali Mateus 5, versículo 13 e 14, ele vem falando para nós de sal da terra e luz do mundo. Eu queria que você explanasse um pouco para nós um deles, né? Aqui vamos, quem sabe, começar aqui pela luz do mundo. O que significa para nós, cristãos, ser luz do mundo? Porque a gente viu que Jesus, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. E agora ele fala que nós somos a luz do mundo. Como que nós podemos ser luz do mundo também igual a Jesus? Quando Jesus usou essa parábola, eu fiquei imaginando assim, né? O mundo está em trevas, o mundo está na escuridão. E Deus é a luz. Mas quem é o reflexo da luz de Jesus hoje? Somos nós, né? Nós é que estamos refletindo para Jesus, para o mundo, a Jesus, a Deus, né? Nós estamos refletindo a luz de Deus para o mundo. Então, e a luz, aonde há luz, não há trevas, porque é impossível ter trevas onde há luz. A luz, justamente, ela ilumina as trevas. Então, nós somos chamados a ser a luz do mundo, né? E como que nós conseguimos ser luz do mundo? Né? Porque eu penso assim, né? Se Jesus, ele fala, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas nós sabemos que Jesus foi crucificado, subiu aos céus, né? E agora ele não está no mundo, assim, vamos dizer, fisicamente, né? E agora ele pede para que nós sejamos a luz do mundo. E como, então, explicar isso para as pessoas, né? O Lincoln, é interessante, há alguns registros na Bíblia de pessoas que irradiaram essa luz, né? Por exemplo, a gente vê o exemplo de Moisés, né? Quando ele teve aquele encontro com Deus, ele desceu do monte e o seu rosto brilhava tanto que ele precisou usar um véu. Outro exemplo é o exemplo de Estevão, né? Quando ele estava sendo ali apedrejado, o seu rosto se iluminou, né? Agora, essas foram demonstrações assim extraordinárias. Mas quando a gente demonstra o amor de Cristo na nossa vida, o interesse genuíno pelas pessoas, a gente está irradiando o amor de Cristo, a luz de Deus. As pessoas começam a ver esperança, ver luz, né? Através de nós, que somos condutos da luz de Deus, né? Eu achei interessante isso aí, porque por nós mesmos, nós não temos luz própria como a lua, né? Eles usaram esse exemplo, eu achei muito interessante, porque a luz, ela apenas reflete o brilho do sol, né? A lua é isso que ela faz. E nós, então, como nós não temos luz própria, Marquinhos, nós vamos refletir a luz de quem? Sim, de Jesus, né? De Jesus, né? Isso. E como refletir... o Denis usou bem o exemplo de Moisés. Por que ele refletiu essa luz de Jesus? E como que nós fazemos, então, para refletir essa luz também? Sim, sim. A gente vê, né, no Espírito de Profecia, na Bíblia, né, que pela contemplação, por gastar tempo com algo, nós somos transformados por aquele algo, né? Se nós gastamos muito tempo assistindo futebol, estudando as táticas, lendo
as gazetas esportivas, né, as revistas, os livros, nós somos transformados por aquilo que a gente contempla. Vai numa festinha de aniversário, vai no trabalho, no intervalo, está falando de futebol. E a gente começa a ter um jeitão, né, de comentarista de futebol. E da mesma maneira no reino de Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente estuda pelo menos um capítulo da Bíblia todo dia, quando a gente estuda a lição na escola sabatina, quando a gente tem o nosso momento de oração, de joelhos em casa, pessoal, quando a gente ora antes das refeições, quando a gente começa a ler na palavra de Deus as atitudes de Jesus e começa a praticar, a gente começa a ser transformado por aquilo que a gente contempla. Ou seja, a gente começa a olhar como Jesus olhava, falar como Jesus falava, contemplar, elogiar as pessoas como Jesus elogiava, tratar as pessoas como Jesus tratava, né? Então, pouco a pouco, nós vamos nos tornando, né, reflexos da luz de Jesus pela comunhão, pela intimidade. Assim como um filhinho, né, começa a ter até os trejeitos do pai, pisca do jeito, fala de um jeito, igual o pai, porque passa muito tempo com o pai ou com a mãe, a gente também, gastando tempo com Jesus, a gente vai se comportar, né? Vamos ser pequenos, né, reflexos de Jesus no nosso dia a dia, se comportando como Jesus se comportava. Então, existe essa necessidade de você estar perto da luz, junto com a luz, lendo sobre a luz, conhecendo mais a luz, para você poder refletir essa luz, né, exatamente. de Jesus. É isso que a Bíblia nos traz, queridos amigos que estão nos acompanhando. Quanto mais tempo você usar do seu dia a dia para você conhecer a Jesus, mais luz você vai refletir desse Jesus, né, Denis? Porque é a única maneira de eu refletir a luz, como você disse, usou o exemplo aí, um técnico de futebol, ele vive o futebol. Né? Nós, como cristãos, devemos viver Jesus, né? Conhecer Jesus e poder refletir essa luz. Isso. Ele usa depois, Marquinhos, um outro exemplo. Ele vem falando aqui do sal da terra, cara, que eu e você precisamos ser o sal da terra. Como ligar assim, a nossa vida no nosso dia a dia com o sal da terra? Sim. Muito bom. E até voltando no exemplo anterior, né, a boca fala do que o coração está cheio, não tem jeito, né? O que a gente alimenta, o nosso coração, a nossa mente, as nossas leituras, né, vai sair da nossa boca. Né? E o sal sempre foi tido, né, em especial na antiguidade, ele é muito importante hoje, mas na antiguidade ele era algo como um ouro, né? Era uma riqueza muito grande. Né? Inclusive a palavra salário vem do sal, né? Que era até dado como um soldo, como um salário para os soldados, né, para famílias. Olha, Lincoln, trabalhou aqui, colhendo uva comigo? Está aqui um saquinho de sal. Né? E aí que vem a palavra salário, né, porque era pago com sal. Então, o sal sempre teve muito valor. E hoje, quando você vai almoçar, por exemplo, né, ou jantar, uma comida totalmente sem sal ou com pouquíssimo sal, ela fica meio estranha, né? Pelo menos para a maioria, para quase todo mundo, a não ser alguém que tem uma dieta já preparada sem sal. Então, o sal, ele dá o quê? Realça o sabor da comida, ele dá um sabor, dá um toque diferenciado. E a gente percebe quando ele está lá. Né? Então, quando Jesus fala para sermos o sal da terra, é para as pessoas que moram na nossa rua, que trabalham conosco, que cruza com a gente na portaria do trabalho, que a gente paga o pãozinho na padaria, que a gente compra o medicamento na farmácia. Essas pessoas que cruzam conosco no dia a dia devem perceber a sua presença, devem perceber a minha presença. Ou seja, nós devemos ser um sal no dia daquela pessoa, nós devemos trazer a diferença na vida daquela pessoa. Desde um simples sorriso, um bom dia carinhoso, um breve conselho, naqueles 10 segundos que você passa o cartão ali para pagar, a entrega de um livro, né? A oferta de uma ajuda para o vizinho. Então, as pessoas vão ver que nós estamos fazendo de forma positiva a diferença na vida delas. Né? E é isso que Jesus fala. Não seja sem sabor, sem sal lá, né? Porque você não serve. Né? Para que serve o sal se ele perde o sabor? Não tem nada mais do que para jogar fora. Então, se eu e você somos cristãos, que diferença nós estamos fazendo no meio em que nós vivemos? Temos dado sabor na comida, né? Temos dado sabor na vida, no dia daquela pessoa? Talvez por um bom dia, talvez por um conselho, a gente faça aquela pessoa desistir de um suicídio que nós não sabemos. Né? Então, precisamos fazer realmente a diferença no dia a dia. E só um comentário rápido, Lincoln. O sal dentro do saco do sal não ajuda em nada, né? Se ele for colocado no alimento, aí ele vai fazer diferença. E uma outra coisa importante, quando o sal é misturado no alimento, o que acontece com ele? Você não vê ele mais. Né?
Não é ele que está aparecendo. Você sente ele, mas você não vê. Você sabe que ele está ali, mas Isso. você não vê mais ele. Realmente, a hora que Exatamente. você põe ali para temperar uma salada, coloca no arroz, no feijão, depois de pronto, você não vê, mas você sabe que ele está ali. É Isso. muito bem lembrado dentro. Você também tocou num assunto interessante que eu achei muito importante essa semana, que é o sal ficar dentro do saleiro, né? E se você deixa ele ali, o Marquinho também fez essa colocação, não serve para mais nada. Você vê, eu achei interessante nesses países que tem muita neve, e quando está com muita neve, eles jogam sal, aquele sal que não serve mais, né? Eles jogam ali para derreter a neve, né? Não serve para mais sal, a não ser para ser pisado, e foi isso que Jesus disse para nós, né? Então, nós, como sal da terra, você pega e deixa guardado no saleiro, vamos pensar que eu sou um cristão, não é? Você é um cristão e você é um cristão. Todos que nos acompanham são cristãos. Do que adianta você, como cristão, ficar apenas dentro da igreja? Eu achei interessante essa frase que está no nosso manual de estudo, e eu marquei aqui porque achei interessante passar para vocês que estão nos acompanhando. Ela fala assim, ó, os cristãos que permanecem juntos, confinados, confortavelmente em suas igrejas e tiverem pouco contato com o mundo, terão pouca oportunidade para impactá-los com Cristo. Interessante, né? Então, a igreja é importante nós estarmos lá, tudo dentro do saleiro, né? Gostoso ali, só sal, todo mundo conversando sobre Jesus e tal. Mas, de nada vai adiantar se a gente ficar só ali entre nós, né, Denis? A gente precisa, então, sair e dar sabor ao mundo, porque nós somos o sal da terra, né? O Lincoln, a gente for pensar no exemplo maior que era Jesus, para ele seria muito mais fácil ele ter continuado lá no céu, né? Mas ele nos amou tanto que ele deixou o seu trono de glória, que ele se fez homem, que ele ocultou toda a sua glória que ele tinha e se fez homem e se misturou. E quando ele chegou aqui, encontrou aqueles que deveriam representá-lo como? Se evitando uns aos outros. E Jesus veio para quebrar isso. Jesus estava misturando, ele se misturava com o povo, com aqueles que eram os rejeitados, que eram os excluídos, né? Então a gente tem que fazer tem que repensar a nossa vida. Será que eu estou querendo viver assim, me isolado, para não me contaminar? Ou vou estar disposto a me expor para poder salvar, né? Eu escutei uma frase essa semana, a pessoa falou assim, eu trato bem quem me trata bem. Isso aí não vai servir para nós, né? Se a gente tratar bem só aqueles que se achegam bem a nós, que sal da terra eu sou, né? Que luz do mundo que eu sou. E ministrando como Jesus também traz aqui, nos usando como sal da terra, como luz do mundo, nós devemos nos misturar com as pessoas. E é interessante que ele mostra, né, que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala isso, né? Não peço que tire eles do mundo, né? Mas que afaste eles do mal, né? Livre eles do mal. E aqui a gente mostra um exemplo de Jesus tratando as pessoas. Na liçãozinha de segunda-feira, ele nos dá duas passagens bíblicas, né? Sobre um centurião, sobre aquela mulher que tinha ali um problema de saúde, que vinha ali perdendo sangue durante 12 anos ali, vem falando. E, Denis, eu queria que você nos ajudasse aqui. Mateus 5, 8, do 5 ao 10, vem falando, e Marcos 12, 34, vem falando. O que a gente pode aprender como Jesus tratou essas pessoas e como que nós devemos tratar também essas pessoas, né? Aqui tem dois exemplos assim antagônicos, né? Um era um centurião, que não era israelita, portanto, seria rejeitado de cara pelos líderes do seu tempo. E outro era daquele jovem escriba que foi conversar com Jesus. E aos dois, Jesus deu uma resposta que mostrou que eles tinham importância para ele, né? Primeiro, ao escriba ele falou, ao centurião, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Né? Aquele centurião, talvez ele pensasse assim, bom, eu sou centurião, eu sou romano, eu não sou do povo de Israel, eu não tenho chance de ser salvo, né? Porque era isso que era dito. Eu tô aqui, né? Mas Jesus viu a fé dele. Jesus não estava preocupado com o rótulo, Jesus estava preocupado com o coração. E ele falou assim, não achei em Israel fé como essa. Isso deu para ele esperança. Quer dizer que então também posso ser salvo. E o outro exemplo que tem ali é do escriba judeu, né, que foi conversar com Jesus.
E Jesus, vendo a reação dele, ele falou assim: não estás longe do reino de Deus. Quer dizer, você tem chance de ser salvo. Está certo que talvez ele tivesse que se humilhar, que ele tivesse que reconhecer os erros que ele tinha herdado, talvez, né, daquela cultura exclusivista, e para que ele pudesse ser, vamos dizer, ser salvo. Mas Jesus deu para ele esperança, né? Então, o que eu vejo, assim, a gente precisa ter esta visão, mostrar para as pessoas que todos nós temos esperança. Existe esperança para todos nós. Até o restante dessa lição aqui, em resumo, para mim, eu vi assim, da parte de segunda-feira, que a graça transbordava dos lábios de Jesus, né? Quando Jesus falava, existia a graça. O que é a graça? Favor imerecido. Então, Jesus, ele transbordava essa graça. Olha, tem favor para vocês, tem salvação para todo mundo. Né? E a gente precisa fazer isso também. É interessante que o que Jesus fez, né, foi como se fosse elogios, né, para aquelas Exatamente. pessoas. Às vezes a gente taxa uma certa denominação, um certo tipo de cristão, que tem às vezes crenças diferentes das nossas, e às vezes nós mesmos caímos nesse erro, né, de falar assim: você continuar nesse tipo de vida, você vai acabar se perdendo, e em vez de Jesus, ele conhecia, a gente lendo um pouco mais da história, vê que esse centurião, por exemplo, ele tinha construído até uma sinagoga já. Sim. Né? Ele era um cara assim que acreditava no poder de Deus, acreditava nas pessoas, né? Então ele vem lá e fala: nem em Israel encontrei uma fé igual a dele. Quer dizer, mesmo dentro do povo, vamos pensar trazendo para nós hoje, né? Eu gosto de trazer a lição para nós. Mesmo no nosso meio adventista, não encontrei uma fé igual aquele irmão daquela denominação. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa vive o que aprende, né? E muitas vezes a gente aprende sobre Jesus e deixamos de viver. Isso. Né, Marquinhos? E a gente até vê, né, Lincoln, que até no início da lição, né, que as pessoas, Jesus sabia que o mundo dele, e nós em 2020 também sabemos disso, que o mundo precisa de uma demonstração do Evangelho, mais do que somente a proclamação do Evangelho. Então, além de pregar a Bíblia com as nossas bocas, nós temos que viver, demonstrar o Evangelho. O Evangelho é a vida de Jesus, né? É demonstrarmos na nossa vida aquilo que Jesus fazia. Então, Jesus, ele extraía o melhor das pessoas. A sua esposa tem problemas, dificuldades? Tem, com certeza, você também tem. O seu funcionário debaixo de você tem dificuldades, tem problemas? Tem. Mas ele tem qualidades? Com certeza ele tem qualidades. O seu irmãozinho da igreja, o seu vizinho tem dificuldades, ou tem seus problemas, seus defeitos? Tem, mas ele tem virtudes, ele tem qualidades. E é isso que Jesus fazia. Jesus não focava no negativo. Jesus focava no positivo. Ele não viu que as pessoas eram, mas o potencial, aonde elas poderiam chegar. E ele não tinha restrição, todas poderiam ser salvas para o reino de Deus. Então eu falo isso, a lição serve para mim em primeiro lugar, né? Estou falando aqui, mas serve para mim, né? Quantas vezes em casa, no trabalho, né, tem 10 coisas, 9 estão lindas e maravilhosas, mas tem uma que tem problema. Onde a gente foca? Mas esse negócio aqui, não é? Então a gente acaba focando no negativo e não valoriza as pessoas. E nós precisamos enxergar como Jesus enxergava, elogiando elas de forma sincera, reconhecendo o que elas fazem de bom, né? Com tato, falar sobre aquilo que ainda é deficiente, precisa melhorar, né? Então, a vida, né, do cristão, igual na lição da semana passada, né? Nós precisamos saber o que falar para as pessoas, como falar aquilo que a gente escolheu falar e quando falar, né? Então, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para escolher o que falar, como falar, quando falar, né? Focar no positivo, né, no momento adequado. Talvez eu vou ter 3, 4 encontros com aquela pessoa, né, na padaria, na farmácia, na portaria do trabalho, né, mas ali eu tenho que ter um olhar intencionalista, né, ali, com intencionalidade, para pegar o momento certo, né, e ir plantando, né, e cevando, para no momento certo, né, entrar com a palavra de Deus. Então, precisamos ter sabedoria, precisamos olhar, né, o mundo e as pessoas como Jesus olhava. E é interessante que você tocou num ponto importante que cabe para mim e para vocês que nos acompanham. Algumas pessoas, a única Bíblia que elas terão somos nós. Então, nós precisamos realmente
levar e testemunhar, que a lição de segunda-feira termina falando, né? Usar todas as oportunidades que nós temos para levar o evangelho para as pessoas. Marquinhos, aproveitando essa deixa que você disse aqui, também Jesus tinha um ministério de cura, né? Ele dividiu em duas partes, na lição terça e quarta, o ministério de cura de Jesus, né? Como que Jesus usava essas oportunidades que ele tinha de cura, de fazer algum milagre, para mostrar o evangelho para as pessoas também. Sim, sim. Então Jesus, né, ele sabia, né, que as pessoas tinham fome, as pessoas tinham a mão torta, as pessoas tinham fluxo de sangue contínuo. Jesus sabia das necessidades delas, né, e gostaria e fez isso com a maioria, com todos que veio até ele, né, ele curou, mas ele sabia que isso não bastava, porque mais cedo ou mais tarde, enquanto ele não regressasse, as pessoas iriam morrer. O próprio Lázaro, que foi ressuscitado, onde está Lázaro hoje, 2020? Né? Se pegarmos um avião aí, talvez com uma máquina de raio-x, vamos encontrar os ossos de Lázaro em algum lugar. Lázaro morreu. Né? Então Jesus sabia que por mais que ele consertasse a mão torta, que parasse o fluxo de sangue, né? Por mais que ele ressuscitasse Lázaro, de nada adiantaria se ele não pregasse o reino de Deus. Porque é só o reino de Deus e a salvação através de Jesus que pode dar para as pessoas algo além do cemitério da saudade, do Parque da Ressurreição, lá da Vila Resende, do crematório, né? Que é para onde a gente vai quando a gente, né? Enquanto Jesus não volta, nós vamos morrer. Então a gente tem que dar comida, a gente tem que ajudar, né? Pagar as parcelas da casa, o aluguel, comprar o botijão de gás, comprar lá o medicamento, né? Mas mais do que isso, a gente precisa apresentar aquilo que vai tirar além da dívida, além da dor de cabeça da pessoa. Nós temos que apresentar o reino de Deus, porque ela, né, mais cedo ou mais tarde, por mais que seja ajudada pela igreja e por você, ela vai morrer. E ela precisa saber que ela tem esperança após a morte. A sepultura não é a última palavra para o cristão, porque assim como aconteceu com Jesus, né, vai acontecer com quem? Vai acontecer com aqueles que creem em Jesus. Podem morrer, sim, mas vão ressuscitar daqui a pouco. E é essa bendita esperança, né, que nós precisamos levar para as pessoas. Além de um estilo de vida, né, moldado pela palavra de Deus aqui na terra, que é uma bênção. Amém. É mais ou menos isso mesmo, né, Denis? Olha que o Marquinhos apontou muito bem esse tópico. De nada adianta você dar uma cesta básica, de você comprar um medicamento da farmácia no momento que a pessoa está precisando. Isso é muito importante, porque quando a pessoa tem essas necessidades básicas resolvidas, né, no momento de necessidade, é muito mais fácil daí eu levar o evangelho, né, ou ajudar na cura da pessoa. Mas quando você faz todas essas necessidades e sabe que daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5, 10 anos, essa pessoa pode ter necessidades de novo, se ela não conheceu o amor de Jesus, e nada valeu tudo isso que nós fizemos. Né? Sim. Eu achei interessante que quando Jesus curou aquele paralítico, né, ele falou, antes de curar o paralítico, ele falou, estão perdoados os teus pecados. Porque ele viu que a maior necessidade daquele paralítico era o perdão. E também no outro caso ali, da mulher com fluxo de sangue, ele também disse, filha, tua fé te salvou. Quer dizer, aquelas pessoas carregavam um fardo que existia naquele tempo, que era, se eu estou doente é porque Deus está me castigando porque eu fiz alguma coisa de errado. Né? Às vezes tinha até feito e sabia do que tinha feito, outras vezes nem sabia, mas estava sofrendo com as consequências do pecado desse mundo, algum tipo de doença. E Jesus aliviou esse fardo que elas levavam. Então, um dos aspectos da lição é isso, que muitas vezes as pessoas, a maior doença do nosso mundo não é física, é de origem mental, emocional, espiritual. E Jesus estava ali aliviando. Jesus estava desejando reconciliar, quer dizer, quando ele abençoava a pessoa com alguma cura, com alguma coisa, era um aspecto assim, vamos dizer, de amor humano. Eu até diria assim que hoje, em dia, também é a mesma coisa. Eu ajudar o meu semelhante, eu fazer algum bem para ele, eu alimentar, eu cobrir, isso é um aspecto humano, assim, é meu irmão, eu tenho que fazer alguma coisa por ele, né? Que está sofrendo nesse momento. Isso é só o mínimo que eu tenho que fazer. Agora, existe algo muito mais importante que eu preciso fazer, que é avisá-lo que ele tem uma vida eterna aí em vista, né? Que ele pode
alcançar, sair, se livrar de todos os problemas deste mundo de uma vez por todas, né, quando Jesus voltar. Então, isso extrapola qualquer outro valor humano. Esse aspecto de atender a necessidade física, isso deve ser natural, porque meu irmão é semelhante a mim. Mas eu preciso dar para ele uma esperança de vida eterna. Reconciliação com Deus, a lição também usou esse termo, né? Levá-lo a relembrar que ele é filho de Deus, que ele está no caminho do céu. Se ele quiser, ele pode voltar a entrar na casa do Pai. E você falou uma coisa interessante, Denis, me aconteceu essa semana, sabe? Tem um amigo ali que a gente pegou uma amizade legal, começamos aí até pedalar junto, e a gente está sempre batendo papo, reunindo a família, jantando, almoçando junto, e em nenhum momento eu toquei assim naquele assunto de evangelho, de estudo da Bíblia, né? Mas essa semana estávamos jantando, e antes do jantar ele pediu assim para mim, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma oração, né? E eu falei, nossa, legal, né? Porque a gente sempre ora junto, mas uma oração diferente, não só para abençoar o alimento, mas uma oração para o nosso lar. Porque sabe o que ele disse depois? E aquilo ali me arrepiou, né? Saiu até lágrima dos meus olhos, que ela disse assim, porque quando vocês estão aqui em casa, eu sinto a minha casa em paz. Amém. Então, a gente vê que no momento certo, Deus vai falar, que agora está no momento de você falar o Evangelho, preparar ele para o reino do céu, né? E a lição nossa termina na quinta-feira, Marquinho, falando aqui o que importa para Jesus. Né? Será que era a cura? O que importa para Jesus? Né? Será que é só ministrar a situação da pessoa? Ou tem algo a mais? Então, incluindo o que nós já falamos, né? Precisa algo a mais, né? Porque para Jesus o importante não é só a cura, não é só o alimento, não é só as necessidades físicas, mas tem uma necessidade maior que eu e você, o Denis e cada um que nos acompanha, por sermos sal da terra e luz do mundo, precisamos levar para as pessoas. Sim, né? sim. E até aqui, né, na lição de quinta-feira menciona, né, as 3 parábolas aí, né? A parábola em especial aí das 10 virgens, que na verdade eram 10 cristãos. Não eram pessoas do mundo, eram 10 cristãos, mas 5 estavam preparadas com o Espírito de Deus, comunhão diária, consagração. E os outros 10 eram cristãos, mas estavam aí meio perdidos, né? Não estavam preparados para o tempo do fim que nós estamos vivendo. Então, precisamos buscar consagração a cada dia. Né? A parábola dos talentos também. Né? Deus nos confiou 1, 2, 3, 8, 10 né? talentos. Não importa o quanto veio nas nossas mãos, precisamos colocar à disposição do reino de Deus, né? Fazer render esses talentos. Precisamos ser usados por Deus aqui na terra, né? Nos permitir isso. E a parábola, né, das ovelhas e dos cabritos, né, ali na sequência de Mateus 25. Quando Jesus veio, ele não falou, né, quantos estudos da Bíblia você deu, quantos minutos de oração de joelho você ficava por dia, né? Sabemos que isso faz parte da vida cristã, mas ele falou assim, e aí, o que você fez para me ajudar? Para uns, né? E o outro, você fez isso para mim, me deu alimento quando eu estava com fome, me deu água quando eu estava com sede, me visitou quando eu estava preso, deu roupa quando eu estava nu. Senhor, quando eu fiz isso para o Senhor? Quando você fez isso a um dos meus pequeninos, né? Então, a graça, ela é graça, de graça, como o Denis mencionou, né? Mas não é uma graça barata, porque a graça, quando ela entra na vida de uma pessoa, ela transforma, torna a pessoa obediente à palavra de Deus, aos mandamentos, torna uma pessoa com atitudes de Jesus, altruístas, que se empenham para ajudar as pessoas nos seus sofrimentos, nas suas necessidades, e também ensinam o reino de Deus. Então, que Deus nos dê sabedoria, né, para aprendermos de Jesus e usar o seu ministério, né, como referência no nosso ministério pessoal. Denis, podemos encerrar, então, dizendo que o mais importante é o amor. Isso. 1 Pedro 4,18, se eu não estou enganado, fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente olhar para as pessoas, que a gente tem esse amor, né? E a gente precisa estar cheio do amor de Jesus para poder fazer isso. Então, a gente observando, contemplando, como o Marcos falou, a vida de Jesus, o sacrifício, a gente é compelido a amar as pessoas também. E aí, naquele dia, quando Jesus perguntar assim, você fez isso, nós vamos falar assim, mas quando é que eu fiz isso, Senhor? Porque não fez pensando nisso. Né? Que Deus nos abençoe. É isso aí, queridos. Estamos encerrando lições da Bíblia. Eu quero terminar com vocês com essa frase: viver de maneira egocêntrica e negligenciar as necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais dos outros é correr o risco de perda eterna. Então, que eu e você possamos ser sal da terra,
que eu e você possamos ser luz do mundo, dar sabor a esse mundo, iluminar as pessoas com o amor de Jesus. Fica aqui um forte abraço do Espaço Novo Tempo, do Lições da Bíblia. Sábado que vem estaremos juntos novamente. Fica aqui com vocês agora aquela oração gostosa, aquele momento de a gente orar por aqueles que a gente quer que esteja aqui um dia. Beijão a todos.